precisa falar porque precisa ir embora também, e faz horas que está querendo falar, porque está acompanhando aqui desde ontem, é o Décio. Por favor, Décio. Boa tarde a todos vocês aqui presentes. É realmente uma imensa honra estar aqui. Eu acho que, em primeiro lugar, eu preciso falar que eu estava pronto para vir para cá no 7º Mental Chip, ano passado, em função de um compromisso na Secretaria de São Bernardo, quando eu trabalhava. Eu tive que cancelar. Então, fundamentalmente, eu estou muito feliz, com muito prazer de estar aqui presente com vocês. Mas, começando, iniciando a nossa discussão, os disparos das provocações, lembrando que o nosso tema é a internação compulsória, o que eu tenho a obrigação de falar para vocês é que, evidentemente, pensar numa rede de cuidados que começa com a interdição de direitos de pessoas, seja de que ordem for, ela está fadada ao fracasso. Nenhuma política pública que comece com a ideia de que, tirando alguém do território, você vai dar conta de um problema que tem várias faces, que não é só a face chamada nem da dependência química, nem do crack, ou mesmo as visões tradicionais, tanto da psiquiatria quanto da área da justiça. Eu entendo que o nosso grande desafio é pensar no resgate efetivo das pessoas, dos sujeitos e dos grupos que estão vulneráveis a esses fatores que são claramente iniquidades sociais. Nós não podemos deixar de considerar que o consumo de substâncias, principalmente as ilícitas no Brasil, que seguramente não estão no campo dos maiores objetos de consumo da população brasileira, não são as ilícitas, são as lícitas, né? Até para falar em termos de cuidado, nós precisamos cada vez mais focar as políticas públicas para as populações que estão se vulnerabilizando em função do consumo do álcool. O que em nenhum momento quer dizer que se pense na proibição ou qualquer outro tipo de proposta que já está mais do que provada mundialmente, que não funciona, e sim pensarmos como a gente pode, inclusive aproveitando um pouco da política do tabaco, né? A política de cuidado das pessoas que têm problemas de tabaco é uma política extremamente exitosa, né? Sem falar de proibição, trabalhando com conceitos como da restrição, com muita informação para a população. Hoje, provavelmente, vou dar um recorte aí de 20 anos, o Brasil reduziu, em média, 50% do consumo do tabaco no Brasil, sem proibir nada, sem prender ninguém, sem colocar o usuário de tabaco na cadeia. E eu acho que nós temos pistas muito claras de que, se nós pudermos, e dito que esse que é o nosso grande objetivo aqui, propor, construir e defender propostas que levem em consideração o direito inalienável de todos nós cidadãos fazermos as nossas escolhas pessoais, e tirar desse campo terrivelmente reacionário que está sendo colocado, como se argumentos como que a droga é que vai acabar com a população brasileira, o que é a grande ameaça, ou seja, através da política do terror em cima da substância, isso só aumenta duas coisas: o desejo e o interesse de quem não experimentou, principalmente em querer experimentar. É uma afirmação hipócrita que a gente faz para a sociedade. Eu mesmo, em gestões anteriores, cheguei a participar de o Denis onde citou aqui na mesa campanhas contra, né? O Ministério da Saúde, há 3 anos atrás, lançou uma campanha, o Crack Mata, né? Que efetivamente não produz massa crítica na sociedade em relação ao consumo dessas substâncias. E nós precisamos, na verdade, trazer as pessoas que fazem uso de substâncias para que elas se manifestem e digam, por exemplo, a respeito do que elas pensam em relação à proposta da internação compulsória, né? Porque ela parte de 2 princípios completamente errados. Primeiro, que os sujeitos não têm capacidade de fazer suas escolhas. Segundo, que essas escolhas, quando feitas, não estão pautadas pelas variáveis sociais, principalmente para as populações de baixa renda, que são aquelas que, em última instância, repetindo uma história secular na humanidade, são recolhidas do campo de convívio social, por vários motivos que vocês sabem. Eu vou usar só o termo aqui, higienismo, né, para limpar as cidades, entre aspas, né, que não se limpa nada com isso, mas se tirar da frente do olhar das pessoas o fenômeno do abuso do consumo de substâncias. Como eu disse para vocês, há sim um aumento do consumo do crack no Brasil. Do ponto de vista estatístico, pulou de 0,1 para 0,2, então, evidente que houve um aumento do consumo.
houve um aumento da procura de tratamento. Agora, efetivamente, os investimentos feitos no Brasil ao longo das últimas décadas não priorizaram o CAPS como principal dispositivo nacional que deve ser expandido para todo o território nacional, o que vem sendo feito de maneira mais efetiva nessa gestão da presidenta Dilma, né? Nunca houve tanto recurso público disponível para se constituir serviços com condições de atender as pessoas. Então, os problemas são muitos, o tempo é pequeno, mas eu quero deixar muito claro aqui para vocês que da nossa experiência, tanto em São Bernardo, nós estamos replicando em Santo André. Eu venho da região do Grande ABC, do estado de São Paulo, mais recentemente. O conjunto de dispositivos que chamam, que se intitulam, aliás, como o São Lourenço anunciou ontem aqui, né? O CAPS AD3, a unidade de acolhimento, provocando vocês a implantação de um consultório na rua aqui no município de São Lourenço do Sul e no estado do Rio Grande, nos seus diversos municípios, em conjunto com uma retaguarda de desintoxicação que pode ser feito, por exemplo, como nós fizemos lá em São Bernardo, sem ter leitos disponíveis em hospitais gerais, a partir das unidades de pronto atendimento. Nós hoje, em São Bernardo do Campo, desintoxicamos as pessoas nas UPAs. São as unidades que nós temos lá com essa finalidade, com a finalidade do primeiro atendimento de urgência. Como são emergências clínicas, fundamentalmente, é muito importante que sejam vistas como tais e não como um problema associado a um desvio de conduta ou algum tipo de questão de caráter ou, como alguns dizem, possuindo as pessoas a partir do consumo das substâncias. Ao contrário do que foi demonstrado ontem aqui pela experiência de Bagé, e eu aqui até provocando não só o pessoal presente que assistiu, as unidades de acolhimento não são espaços para livrar as pessoas do uso de drogas. As unidades de acolhimento, em conjunto com os CAPS 3, por exemplo, para nós, é completamente inadmissível pensar em fazer qualquer tipo de análise, seja ela química, seja de que ordem for, para descobrir se as pessoas que estão em cuidado com a gente estão ou não consumindo drogas. Você parte do princípio, primeiro, que esses sujeitos não têm a capacidade nem a condição de estabelecer uma relação respeitosa, e esse é o cerne fundamental da unidade de acolhimento. Ela deve funcionar, e assim, eu estou aproveitando a fala de ontem, mas para puxar vocês, principalmente aqui em São Lourenço do Sul, são 3 dispositivos de cuidado que em alguns casos você pode até falar como comparável às internações tradicionais. Internações para cuidado de situações críticas, não para tirar as pessoas do território. Em São Bernardo, por exemplo, ainda, as pessoas que vão para as casas, elas não, o contrato é que elas não façam uso de drogas, mas não se fica checando, sei lá, cada mês, não sei lá como é que é exatamente a frequência que as pessoas pensam aqui, se elas estão efetivamente, quando saem da casa, porque não é para ficar presa na casa. A casa é fundamentalmente um espaço de ressocialização. Nas nossas 2 repúblicas, que em São Bernardo chamam repúblicas terapêuticas, que esse nome foi dado pelos usuários na o primeiro grupo de jovens que a gente utilizou esse dispositivo, que deram esse nome para a instituição. E é em cima deles que a gente caminha. Então, a lógica não é a lógica da tutela, a lógica não é a de suspeição de direito, ou principalmente da desconfiança das pessoas que estão em cuidado. Nós precisamos criar circuitos que consigam fazer com que os sujeitos tenham vários níveis de atenção, mas fundamentalmente buscando para que eles possam fazer suas escolhas de maneira menos de vulnerabilidade ou de risco. E, para finalizar, fica muito difícil fazer essa discussão toda, principalmente ligada às drogas ilícitas, porque a gente nunca considera todo o peso efetivo que o mercado de drogas não legalizadas tem dentro da economia brasileira e mundial. É o 3º ou 4º maior campo de produção econômica no mundo, as drogas ilícitas. Caso vocês não saibam, o 2º é a indústria farmacêutica, e o 3º, o 4º e o 5º são a indústria do álcool e a indústria do tabaco, mundialmente falando. Portanto, não dá para discutir essa questão, seja pelo viés só da legalidade ou não das substâncias, mas principalmente do resgate dos grupos sociais que, em função das suas condições de vida, acabam estando mais vulneráveis às questões ligadas ao abuso de consumo, às substâncias psicoativas. Acima de tudo,
respeito aos sujeitos, independente de eles fazerem uso de drogas ou não. Nós precisamos apostar nos sujeitos, apostar nas famílias desses sujeitos, apoiar efetivamente, não só com palavras, mas com políticas públicas, esses grupos que tão vulnerabilizados são e que o Estado pouco consegue chegar, o Estado de uma maneira geral, com instrumentos de apoio que efetivamente garantam melhoria de qualidade de vida, não só para o sujeito em questão, no caso quem está em tratamento, mas principalmente para os grupos sociais ao qual eles estão ligados. Lembrando que é um direito de todos nós, por exemplo, não voltar para a casa da mãe. Certo? Voltar para a casa da mãe deve ser uma escolha, uma visita, pode ser até por uma necessidade, nunca pode ser uma obrigação. Eu estou citando a mãe, mas estou falando basicamente que nem sempre a melhor saída é fazer com que os sujeitos voltem para as suas famílias de origem, né? Muitas vezes, isso já acontecia no campo das psicoses, acontece no campo das drogas de uma maneira mais presente, né? Porque ao contrário das pessoas quando estão acometidas do sofrimento mental, no uso das substâncias há sempre algum momento em que os sujeitos fazem as escolhas para manter o seu uso. E é nesse ponto que eu queria parar aqui a minha fala e dizer para vocês o seguinte: falar de compulsória é uma falácia. Criar como está sendo criada uma proposta que o mundo inteiro está mostrando que o Brasil está retrocedendo, né? Aliás, hoje, o principal movimento mundial no que diz respeito à questão das drogas, que tem eficácia, são os programas que estão despenalizando o consumo das substâncias. O melhor exemplo disso que a gente poderia citar aqui é o exemplo de Portugal, que já tem uns 10 anos pelo menos, que vem tratando a questão do abuso de consumo de substâncias como atitudes administrativas e focadas na saúde pública. Houve uma redução efetiva do consumo das substâncias piores lá, que envolve a heroína principalmente, e da cocaína, sem entrar em guerra com a população, sem dizer que o mundo vai ser dividido entre quem usa drogas ou quem não usa drogas, porque isso é uma mentira. Todos vocês aqui, o que me inclui, usando substâncias que alteram a consciência. Só para citar duas, o café e o chá. Tá? Muito obrigado, eu estou aí à disposição, não posso tomar muito tempo de vocês. Eu estou aqui no meio da plateia, ó. Ô, Márcio, fala. E para conversar contigo, então já fiz assim, eu estou fazendo agora, por enquanto, busca ativa, estou indo já buscando pessoas para conversar com o palco, mas que se alguém quiser falar, se identificar, me chama que eu vou. Então eu estou aqui do lado do Belchior, que é um grande militante por direitos humanos, faz parte do princípio ativo, é um cara que pensa o uso de drogas, pensa a questão da legalização, enfim. E além disso, um grande amigo e um querido companheiro de luta pela reforma psiquiátrica também. Valeu, Márcio. Nervoso, porque tem bastante gente aqui. E o Mental tinha com a sua capacidade de reunir pessoas de diversidades, né? Trabalhadores, usuários, gestores, pessoas que tomam decisão, pessoas que estão a fim de pensar e de poder fazer um bate-papo mais aberto sobre esse tema, que na verdade é um tema que nos coloca vários paradoxos, né? E eu vou tentar colocar alguns deles rapidamente, né, os que estão pegando aqui. Acho que o paradoxo da internação compulsória como uma prática, um desenho de política, ele é equivocado no sentido de que ele é contra o SUS, né? E até a polêmica que a própria perspectiva de trabalhar o cuidado às pessoas a partir da diretriz da redução de danos, quem não aposta nisso, como trabalhador, como gestor, não está apostando na política pública que o Brasil desenhou com o Sistema Único de Saúde, que é a capacidade de escutar as pessoas, a capacidade de fazer processos de cuidado que envolvam as escolhas dessa pessoa, que envolvam a realidade da qual ela está vivendo e que faça arranjos, relações na vida real, né? Então, a internação como uma prática clínica, ela faz uma prática num ambiente artificial, num ambiente institucional. Isso é muito perigoso quando a gente tem uma rede de serviços. Acho que a gente está falando, né, quanto mais serviços, mais possibilidade de abordar o tema, a gente fortalece o nosso cuidado. Quando a gente pensa, aposta que um só elemento nele
uma só abordagem possa dar conta do problema, a gente está caindo num pânico moral, né? Então eu acho que estou fazendo essa provocação muito mais no sentido de a gente poder pensar que tomada de decisão, o gestor do trabalho, a pessoa que está fazendo o cuidado ali e a sua própria prática de trabalho e a coerência com o Sistema Único de Saúde, né? Acho que a gente em 2010 fez um processo de bastante fôlego, que é a conferência, né, uma Conferência Nacional de Saúde Mental, nos deu marcos muito significativos, embora a gente não tenha conseguido com ele, no mínimo, deixar algum gestor constrangido no sentido de apostar nisso, né? Na conferência toda, isso foi barrado, financiamento de comunidade, essas coisas, né? A gente, na conferência, fez um grande movimento de apostar na redução de danos, mas naquele momento, eu acredito particularmente que a saúde e a saúde mental não conseguiu discutir com muitos setores da sociedade, né? Pouquíssimas foram as pessoas que apostam nessa prática de internação ou de privação de liberdade em comunidade terapêutica. Lembro pouquíssimas manifestações delas na Conferência Nacional. Então eu acho que a gente tem que ter a capacidade de aglutinar outras pessoas, outros atores. O problema, a questão das drogas, ela está caindo de maduro do nosso colo. Teve um congresso agora em Brasília, tive a oportunidade de participar, foi o Congresso Internacional sobre Drogas, e os nossos vizinhos, nossos irmãos muito preocupados com o Brasil fazendo uma aposta nesse sentido, né? Então eu acho que lá tinham muitas pessoas boas na área da segurança. Na área da segurança, gente, a gente está vendo sendo dizimados nossos jovens negros de periferia. A gente está vendo nossos jovens negros de periferia sendo encarcerados por pouca quantidade de droga, né? Então, assim, no Brasil, nos últimos 10 anos, morreram 70, 100 mil pessoas por conta do tráfico, da guerra de tráfico. Isso é igual no México, isso é igual na Bolívia. Eu me preocupo muito com a internação compulsória, mas eu me preocupo muito mais a gente estar com a política de guerra às drogas, com esse ideal de mundo sem droga, ilícita, né? A gente está fazendo uma higienização social e avançando muito para trás no sentido de direitos humanos, né? De a gente poder encarar as questões de um modo claro. Queria falar mais sobre um processo que estava na programação bem rapidamente, que vou aproveitar aqui para fazer esse informe, que era a Conferência Estadual de Políticas sobre Drogas. Eu estou no Conselho Estadual de Políticas sobre Drogas, do CONED, e a gente conseguiu lá, a muito custo, prever no seu regimento a realização de uma conferência de 4 em 4 anos. Por mais que a conferência não alimente o gestor na sua tomada de decisão, ela pelo menos politiza a discussão, como a redução de danos fez no campo da saúde mental politizar um outro tipo de abordagem que não fosse a privação de liberdade. Então amanhã, dia 10, junto com a programação do Mental Cheio, está tendo lá em Porto Alegre o Fórum Estadual de Política sobre Drogas. De maneira paritária, vamos estar discutindo qual é o tema dessa conferência e quais serão os eixos de debate. A partir disso, então, tem um calendário, já que vai se discorrer em 2013 e 2014. 2013, no segundo semestre, a partir de julho, a gente está prevendo a realização de etapas municipais. Então, eu estou já anunciando isso, que vocês possam, nos seus conselhos de saúde, nos conselhos, nos COMEDs, né, os conselhos municipais de drogas, se interagir mais sobre o tema e promover um debate franco, aberto. E eu acho que é isso que está faltando, né, que a gente consiga, pelo menos, amadurecer melhor as ideias, ouvindo as diferenças, pessoal da segurança, pessoal da saúde, pessoal da educação, pessoal do esporte, cultura, lazer, que eu acho que ainda a gente não conseguiu fazer um processo de fôlego desse no Brasil. Então, etapas municipais em 2013 e etapa estadual no primeiro semestre de 2014 com agendas regionais, né? Então, é muito importante a gente poder estar ocupando esse espaço, que no mínimo a gente vai ouvir coisas diferentes e a expectativa é que a gente rompa esse lugar de falar para nós mesmos, mas seja importante a gente fortalecer a nossa visão, é importante entrar em embate franco e aberto com conflito. A gente não está na conferência que tem o tempo 3 minutos para cada um, tá? Que é regimental. Mas nós vamos solicitar que se seja bem rápido, conciso,
sintético para falar, para a gente poder circular mais, tá bem? Tem mais alguém aí, Márcio, ou passo para a Fernanda? Não, pode passar para a Fernanda. Então nós vamos passar... O pessoal ainda está um pouco tímido. Acordando. Do almoço. Isso. Belchior falou o tema da insuficiência da discussão, para ir relembrando, da necessidade de posicionamento dos gestores, e anunciou, que eu sei que foi uma questão de disputa no Conselho, uma conferência sobre esse tema. Então nós vamos chamar a Fernanda, que é uma gestora aqui representando o Ministério da Saúde, para nos falar um pouco sobre essa situação, tá bom? Boa tarde a todos. Eu vou pedir licença para ficar sentada, porque eu trabalhei alguns pontos para conversar junto com vocês. Mas, em primeiro lugar, eu queria saudar o Mental Tchê. E a gente estava programado para estar aqui também, junto com a Milena, que está aqui desde ontem. Estava programada para estar desde ontem também. Mas nas agendas desses últimos dias... Não foi possível isso, mas que bom estar aqui e agradeço então essa possibilidade de estar compartilhando desse momento tão vivo com vocês. Bom, para pensar a questão da internação compulsória, que está totalmente no debate atualmente, eu queria colocar algumas questões. E, claro, algumas questões também estão articuladas a essa discussão das drogas, porque a questão da internação compulsória está sendo colocada como uma questão fundamental nessa discussão das drogas. Então, primeiro lembrando que é recente essa discussão, principalmente do crack, né? Se nós vamos lembrar um pouco nas nossas memórias, é mais ou menos 2010 que começam a ficar cada vez mais presente e principalmente cada vez mais presente um certo tipo de construção do imaginário social, né? Claro que realizado por muitos atores, mas principalmente pela mídia, de uma explosão do tema do crack. Claro que aqui eu não estou negando absolutamente o sofrimento de usuários, o sofrimento de familiares, mas a gente pode se lembrar um pouco como é que isso foi sendo construído, né, socialmente, principalmente pela mídia. E naquele momento a gente tem também uma questão de isso se encontra com uma rede no campo da atenção psicossocial, no nosso campo, muito frágil, né? Não por acaso, como já foi colocado anteriormente, mas a rede de atenção psicossocial, o número de casos era muito frágil naquele momento, mas porque isso foi resultado de uma determinada forma de pensar anterior, não do campo da saúde, mas de uma determinada forma de pensar como que era o enfrentamento da questão das drogas, que ficou conhecida, né, internacionalmente como uma certa política de guerra às drogas. Então, a nossa rede frágil, ela já era resultado de uma determinada forma de pensar. E é nesse processo que começa a aparecer como primeiras manchetes internação involuntária, internação compulsória. E raramente, né, nós vimos sendo divulgadas tanto as experiências positivas nesse campo, como, talvez mais grave ainda, raramente nós vimos sendo proposto que a sociedade pensasse quem são essas pessoas. Quem são essas pessoas? Quem são as pessoas que estão nas chamadas cenas de uso, principalmente em relação ao crack? O que elas querem dizer quando elas começaram a ocupar espaços públicos e fazer uso da droga? Quando muitas vezes foi construído um imaginário quase de pessoas e de repente você olhava assim e eram crianças muitas vezes, jovens, muito jovens,
mas aquilo começou a ser construído, né, com muita produção de medo, muita produção de preconceito e muita, acima de tudo, como se fosse muito perigoso se aproximar dessas pessoas, que na realidade nós nem parávamos para nos perguntar quem são. E é nesse contexto que aparece como resposta internação involuntária, internação compulsória, muitas vezes até usando, né, da Lei 10.216, porque na Lei 10.216 está a internação voluntária, a internação involuntária e a internação compulsória, mas eu digo usando porque a Lei 10.216 é uma conquista fundamental da sociedade brasileira, é uma conquista da sociedade civil e, acima de tudo, uma conquista do movimento antimanicomial, e começou a se descontextualizar da Lei 10.216, porque é certo que a Lei 10.216 fala desses 3 tipos de modalidade de internação, mas em primeiro lugar, a Lei 10.216 coloca que as pessoas têm direito de ser tratadas em serviços comunitários de saúde mental. E é como se esse artigo da Lei 10.216 passasse a não ser lembrado. Em segundo lugar, a Lei 10.216 coloca claramente que a internação deve ser um recurso quando todos os recursos comunitários se mostrarem insuficientes. Em terceiro lugar, a Lei 10.216 coloca que fica vedado a internação de pessoas em instituições com características asiladas. E é só depois todos esses artigos que a Lei 10.216 trata dos tipos e das modalidades de internação. Então, em primeiro lugar, nós temos considerado e temos trabalhado muito para a gente reafirmar quais são os princípios e diretrizes da Lei 10.216 e, sem dúvida nenhuma, afirmar que essa lei é a lei soberana, inclusive para as pessoas que usam drogas. Evidentemente, a lei de 2006 de drogas também é uma lei fundamental, mas como aquilo que está sendo colocado na discussão do campo da internação, então que a gente reafirme que a lei 10.216 ela é sim para o campo das drogas e que nós não precisamos de outras leis para pensar